Você está pronto para descobrir a verdadeira história de Salomão? Como um rei que foi abençoado com sabedoria divina pôde ser seduzido pela idolatria. Meu nome é Alan Stênio e eu te convido a preparar pipoca, a sentar no sofá, porque agora você irá testemunhar a ascensão e a queda de um dos reis mais poderosos da Bíblia. Rei Salomão. Rei Salomão. Rei Salomão. Nascimento e contexto familiar. A nossa história começa há 3.000 anos, em uma região do mundo que conhecemos hoje como o Oriente Médio. Estamos falando da antiga terra de Israel, onde se desenrola a história do nosso personagem. Salomão nasceu por volta do ano 1010 a.C., durante um período conhecido como a Idade do Ferro na história antiga. Essa foi uma era marcada por avanços significativos na tecnologia, especialmente no uso e na fabricação de ferramentas e armas de ferro. Nascido na cidade de Jerusalém, Salomão foi o segundo filho de Betseba e o rei Davi. Mas o cenário do seu nascimento foi tudo menos comum. Seu pai Davi já era rei de Israel. Sua mãe Betseba havia sido a esposa de um dos guerreiros mais fiéis de Davi, Urias, o Etita. Foi um caso de amor ilícito que trouxe Salomão ao mundo, uma trama de desejo, traição e, infelizmente, de assassinato. Foi uma noite na cidade de Jerusalém, no terraço do palácio, que Davi viu Betseba tomando banho. Deslumbrado pela beleza daquela mulher, ele chamou ela para o palácio e deitou-se com ela. Quando Betseba descobriu que estava grávida, Davi tentou encobrir o pecado, mas o plano falhou. Em um ato que manchou o seu reinado, Davi ordenou que Urias fosse colocado na linha de frente da batalha, deixando ali para morrer. Urias foi morto. O plano até que deu certo, mas aquilo trouxe assim um período, de dificuldade para Davi. Betseba ficou em luto, depois eles casaram, mas a casa de Davi nunca mais foi a mesma. E uma das consequências foi que o primeiro filho do casal chegou a falecer. Foi nesse contexto de escândalo e pecado que Salomão nasceu, um produto do amor ilícito que custou a vida de um homem inocente. Seu nascimento, portanto, estava imerso em controvérsias e escândalo. E o que estava acontecendo no reino durante o nascimento de Salomão? Seu pai, o rei, ele estava construindo um império, unificando as tribos de Israel e estabelecendo uma dinastia real. Ele expandiu as fronteiras da nação, derrotou os inimigos e trouxe uma era de prosperidade e paz. O reinado de Davi foi um dos momentos mais altos da história de Israel, muitas vezes referido como a Era Dourada de Israel. Enquanto o pecado e a transgressão manchavam a história, a gente consegue ver a mão de Deus ministrando de maneira soberana a sua misericórdia e a sua graça, moldando Salomão para que ele pudesse se tornar uma figura significativa na história de Israel e na genealogia do próprio Messias. Ascensão ao trono. Quando Davi já estava velho, já bem cansado, não conseguia mais reinar, Adonias, um de seus filhos mais velhos, tentou usurpar o trono. As ambições e rivalidades dentro da casa de Davi estavam assim no seu auge. Adonias acreditava ter o direito ao trono, por ser o filho mais velho, enquanto Absalão se considerava o líder carismático que o povo de Israel precisava. No entanto, a profecia do profeta Natã dizia que Salomão seria o rei. Com o apoio dos líderes e com a intervenção de Betseba, Salomão foi o escolhido para suceder Davi. Mas o que um jovem rei faria com este poder recém-obtido? Ele seria capaz de governar de forma justa e sábia como seu pai? Bom, lá no livro de 1 Reis, capítulo 3, nós encontramos o seguinte texto. Certa vez, Salomão foi a Gibeão oferecer sacrifício, porque naquele lugar estava o altar mais famoso de todos. No passado, ele havia queimado ali 1000 animais como sacrifício a Deus. Naquela noite,
o Senhor Deus apareceu num sonho a Salomão e perguntou: "O que você quer que eu lhe dê?" Ele respondeu: "Tu sempre mostraste grande amor por Davi, meu pai, teu servo, e ele era bom, fiel e honesto para contigo. Tu continuaste a mostrar a ele o teu grande e constante amor, e lhe deste um filho, que hoje governa no lugar dele. Ó Senhor Deus, tu deixaste que eu ficasse como rei no lugar de meu pai, embora eu seja muito jovem e não saiba governar. Aqui estou eu, no meio do povo que escolheste para ser teu, um povo que é tão numeroso que nem pode ser contado. Portanto, dá-me sabedoria para que eu possa governar o teu povo com justiça e saber a diferença entre o bem e o mal. Se não for assim, como é que eu poderei governar este teu grande povo?" Deus gostou de Salomão ter pedido isso e disse: "Já que você pediu sabedoria para governar com justiça, em vez de pedir vida longa ou riqueza ou a morte dos seus inimigos, eu darei o que você pediu. Darei a você sabedoria e inteligência como ninguém teve antes de você e nem terá depois. Mas lhe darei também o que você não pediu. Durante toda a sua vida, você terá riquezas e honras mais do que qualquer outro rei. E se você me obedecer e guardar as minhas leis e os meus mandamentos, como fez Davi, o seu pai, eu lhe darei uma vida longa." Salomão, ele não permitiu que o orgulho cegasse. Ele sabia que a verdadeira sabedoria provinha de Deus e que somente por meio dela ele poderia cumprir a missão que lhe fora confiada. Após esse acontecimento que Salomão pediu sabedoria, Salomão demonstrou essa sabedoria diante das pessoas. Em uma ocasião, 2 mulheres vieram até ele com um bebê. Cada uma alegava ser a mãe. Salomão propôs dividir a criança ao meio, sabendo que a verdadeira mãe preferiria desistir do seu filho ao vê-lo morto. Quando uma das mulheres concordou em desistir da criança, Salomão soube que ela era a verdadeira mãe. A partir daquele momento, a sabedoria de Salomão, ela se tornou assim lendária. Ela alcançou os confins da terra. Reis, líderes, sábios viajavam de longe para ouvir os seus ensinamentos e se maravilhar com a sua inteligência. Ele se tornou um farol de sabedoria para as nações vizinhas. Por meio dessa sabedoria que provinha de Deus, Salomão foi capaz de governar com justiça, resolver disputas com discernimento e estabelecer uma era de paz e prosperidade para o povo de Israel. Ele reinou como rei de Israel de 965 a.C. a 931 a.C. Construção do templo. Qual é a magnitude de um templo capaz de hospedar a presença de Deus? Que riquezas foram necessárias para construir um lugar tão sagrado? Quanto tempo e mão de obra foram investidos nessa obra monumental? A construção do Templo de Salomão é um dos feitos mais impressionantes narrados na Bíblia. Esse projeto, que se tornou a obsessão do rei, marcou Israel e a história do mundo de maneira assim permanente. O templo, ele foi construído em Jerusalém, na montanha do Moriá, o lugar que Deus escolheu para abrigar a sua presença na terra. A construção começou no 4º ano do reinado de Salomão e durou 7 anos, até a sua conclusão no ano 959 a.C. A magnitude do projeto foi algo assim nunca visto. O templo, ele foi construído com as mais finas e preciosas matérias-primas, incluindo grandes quantidades de ouro, prata e pedras preciosas. As paredes e o chão do templo foram revestidos de ouro puro. O santuário interno, conhecido como Santo dos Santos,
era completamente revestido de ouro, inclusive o altar. Esse ambiente foi reservado para abrigar a Arca da Aliança, o símbolo mais sagrado da fé judaica. O santuário principal media 40 côvados de comprimento, 20 de largura e 30 de altura. Convertendo para metros, isso seria aproximadamente 18 metros de comprimento, 9 metros de largura e 13,5 metros de altura. O Santo dos Santos media 20 côvados em comprimento, largura e altura. Em metros, isso seria aproximadamente 10 metros de comprimento, largura e altura. O Mar de Bronze, que era um tanque localizado no pátio interno do templo, no canto sudeste, ele era um tanque usado para lavar as mãos e os pés dos sacerdotes antes deles entrarem ali no santuário. O tanque era suportado por 12 bois, estátuas de bois, colocados em grupos de 3, cada um ali dos grupos direcionado a um canto cardeal, um lado cardeal. Ele tinha 5 côvados de altura, 10 côvados de diâmetro de borda a borda e 30 côvados de circunferência. Em metro, isso seria aproximadamente 2,25 metros de altura, 4,5 metros de diâmetro e 13,5 metros de circunferência. Estima-se que foram usadas 34 mil toneladas de ouro e 100 mil toneladas de prata na construção do templo. Essa quantidade de metais preciosos equivale a bilhões de dólares nos valores atuais. Um testemunho da riqueza e do poder de Salomão naqueles dias. A mão de obra empregada na construção do templo também foi assim colossal. Cerca de 153.600 trabalhadores foram recrutados para a obra, imagina? Incluindo 70 mil carregadores, 80 mil pedreiros nas montanhas e 3.600 supervisores. A construção do templo, ela foi um marco na história de Israel e do mundo. Este não era apenas um edifício, mas o local escolhido por Deus para habitar ali no meio do seu povo. A grandiosidade do templo refletia a grandiosidade de Deus, né? Mas o templo não foi a única construção feita por Salomão. Ele também construiu um palácio magnífico para si mesmo, que demorou 13 anos para ser construído. Além disso, Salomão ele expandiu as fortificações de Jerusalém e construiu cidades de armazenamento, cidades de carro em todo o seu território. Ele também supervisionou a construção de uma frota de navios perto de Eilat, na costa ali do Mar Vermelho. As construções foram um testemunho da grandeza do reinado de Salomão, com certeza. Os casamentos de Salomão. Agora nós vamos entrar no mundo complexo, o mundo dos casamentos de Salomão. Um aspecto marcante de sua vida, que desperta curiosidades e assim vários questionamentos. Salomão teve um número extraordinário de esposas e concubinas ao longo de sua vida. De acordo com os relatos bíblicos, ele teve um total de 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. É isso mesmo. Ele casou-se com princesas e filhas de reis de nações vizinhas, como Egito, Moabe, Amon, Sidom e outros reinos. A pergunta que surge é: por que Salomão se casou com tantas mulheres? A resposta é complexa, mas vamos tentar entender os motivos por trás dessas uniões. 1000 mulheres. Primeiro motivo: fortalecimento de relações diplomáticas. Salomão compreendia a importância das relações diplomáticas na construção e na manutenção de um reino próspero. Ao se casar com princesas e filhas ali de reis vizinhos, ele buscava fortalecer laços de amizade e cooperação. Esses casamentos eram uma forma eficaz de estabelecer alianças políticas e comerciais que beneficiariam tanto Israel quanto os reinos parceiros. Segundo, consolidação do poder e do prestígio. Os casamentos de Salomão também visavam consolidar seu poder e aumentar o seu prestígio como rei. Ao se unir a mulheres de linhagens nobres, de famílias poderosas, ele reforçava sua posição como governante. Ele aumentava a sua influência dentro e fora de Israel.
Essas uniões matrimoniais eram uma demonstração da sua riqueza, da sua sabedoria e da sua capacidade de atrair parceiros, aliados valiosos. Terceiro, manutenção da paz e da estabilidade. Através de seus casamentos, Salomão buscava garantir a paz e a estabilidade em seu reino. Ao estabelecer laços familiares com reinos vizinhos, ele pretendia evitar conflitos e promover a cooperação mútua entre os reinos. Essas uniões matrimoniais funcionavam como um mecanismo de equilíbrio e colaboração entre os diferentes governantes de nações, contribuindo para a harmonia regional. Então, Salomão teve sabedoria e usou os casamentos para conquistar essas coisas, Mas aqui vale ressaltar que essa política de casamentos que Salomão teve trouxe ruínas e ameaças. Ao se envolver com mulheres de diferentes culturas e religiões, ele abriu portas para a introdução de crenças e práticas estranhas ao Deus de Israel. Essa diversidade religiosa e cultural levou ao comprometimento da fé e à influência negativa sobre o rei e o povo de Israel, resultando em consequências trágicas no futuro. As derrotas do rei. O que acontece quando a sabedoria se transforma em excesso de confiança? Como um rei tão sábio pôde se desviar tanto do caminho de Deus? Que tipo de fraqueza um homem como Salomão, abençoado com uma sabedoria inigualável, poderia enfrentar? A maior derrota de Salomão foi a sua queda espiritual. O rei sábio, que uma vez pediu a Deus sabedoria para governar o seu povo com justiça, acabou se desviando do caminho do Senhor. Salomão, que construiu o templo de Deus em Jerusalém, terminou seus dias construindo altares para deuses estrangeiros. Este é um episódio doloroso e trágico na história desse rei e também de Israel. Como nós já vimos, Salomão ele havia se casado com muitas princesas estrangeiras para formar ali alianças políticas, como a gente já viu. Uma prática comum naquela época, mas que contrariava as leis de Deus para os reis de Israel. Está lá em Deuteronômio 17:17. Essas esposas estrangeiras, elas trouxeram consigo suas crenças e suas práticas pagãs e, eventualmente, levaram Salomão a se afastar de Deus. Ele construiu altares para os deuses de suas esposas e até mesmo se prostrou diante deles, uma afronta direta ao Deus que havia abençoado ele com tantas riquezas. Essa traição a Deus levou a sérias consequências. Deus disse a Salomão que, devido à sua infidelidade, o reino seria arrancado dele e dado a um dos seus servos. No entanto, por causa do amor ao seu pai Davi, isso não aconteceria durante o reinado de Salomão, mas sim durante o reinado do seu filho. Outra derrota significativa de Salomão foi a insurreição e rebelião que surgiram durante o seu reinado. Apesar de seus sucessos iniciais, o final do seu reinado foi marcado por diversas revoltas e ataques, tanto de inimigos estrangeiros quanto de inimigos domésticos, pessoal de casa mesmo, além de uma desintegração da integridade nacional e religiosa de Israel. O seu estilo de governança pesada e sua ênfase na construção e no comércio, ao invés de focar no bem-estar do povo, levou assim a um descontentamento social, preparando o caminho para a divisão do reino após a sua morte. A morte de Salomão. Salomão, ele faleceu na cidade de Jerusalém, o coração do seu império. A data exata de sua morte não é mencionada nas Escrituras, mas estima-se que tenha ocorrido ali no 10º século a.C. Seu falecimento deixou um vazio na liderança e um legado complexo para o povo de Israel. Seu falecimento marcou o fim de uma era de ouro de Israel, caracterizada por sua sabedoria, prosperidade e influência. Embora Salomão tenha experimentado sucesso durante sua vida, sua morte coincidiu com uma mudança de sorte para o povo de Israel. Após a sua morte, o reino foi dividido, enfrentando uma série de desafios políticos e religiosos. As tensões entre as tribos do norte e do sul cresceram, levando eventualmente à divisão do reino.
Israel, ficando no norte, capital em Samaria, e Judá no sul, capital em Jerusalém. O legado. Quando somos expostos a uma história de um homem tão fascinante como esse, nos perguntamos: o que exatamente Salomão deixou como legado? O legado mais proeminente de Salomão é com certeza a construção do Templo de Jerusalém. Ele empreendeu a construção deste magnífico lugar de adoração a Deus, um símbolo de sua devoção e um centro espiritual para a nação de Israel. O templo se tornou um local sagrado, a morada terrestre de Deus, onde os israelitas poderiam oferecer sacrifícios e buscar a presença divina. Sua grandiosidade e beleza inspiraram admiração em todos que contemplavam e se tornou um marco distintivo da fé e da identidade israelita. Além do templo, Salomão também foi responsável por muitos outros feitos significativos. Ele expandiu e fortaleceu o reino de Israel. Ele estabeleceu uma administração eficiente, construindo ali cidades, fortalezas por todo o seu território. Seu governo foi marcado por uma era de paz e prosperidade, tornando-se um exemplo de sabedoria e justiça para as nações vizinhas, que reinava de outras maneiras. Salomão também foi um autor extraordinário, escrevendo diversos livros e provérbios que até hoje são estudados e admirados. Seus escritos, como o livro de Provérbios e Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, refletem sua sabedoria e oferecem insights valiosos até hoje sobre vida, amor e busca da verdade. Seu prestígio e sabedoria atraíram visitantes de diferentes partes do mundo. Esses encontros e intercâmbios culturais contribuíram para a riqueza e a influência de Israel naquela época. O legado de Salomão é complexo, muito complexo. É cheio de contradições. Ele era um rei sábio, um líder poderoso, um grande construtor, mas também foi um homem de más escolhas, se afastou de Deus, Sua história é um lembrete de que mesmo a maior sabedoria e riqueza do mundo não são garantias de um final feliz. Mas o livro de Eclesiastes, escrito por Salomão ali no final da sua vida, nos mostra que na sua velhice ele voltou o seu coração para Deus, mostrando que a busca por desejos, poder e riqueza são apenas vaidades. É como correr atrás do vento. E que a verdadeira sabedoria vem de um compromisso inabalável com Deus e os seus mandamentos. Eu espero que a história de Salomão te ajude a compreender como Deus deseja o nosso sucesso e como Ele é grandioso em nos perdoar. Porque quando a gente analisa a história de Salomão, a gente percebe que Deus, Ele desejou o sucesso de Salomão. Deus abençoou, Deus deu sabedoria. Deus disse que nenhum outro rei teria a sabedoria dele, nem antes e nem depois, e nenhum outro rei teria a riqueza dele, nem antes e nem depois. Deus sonhou, Deus se comprometeu com o sucesso de Salomão. Mas Salomão andou por caminhos tortos, fez más escolhas, mas mesmo assim a gente consegue observar a misericórdia de Deus. Deus se colocando como um Deus que perdoa, como um Deus que recebe de novo o pecador, um Deus que dá ao pecador uma segunda chance. Então essa história é muito complexa, cheia de reviravoltas, mas é uma história que nos apresenta não um rei extraordinário, mas um Deus grandioso que cuida, que ama e que está comprometido com o sucesso dos seus filhos. Você gostou desse vídeo? Então nos apoie se inscrevendo no canal e escrevendo nos comentários o que mais te chamou a atenção na vida de Salomão. E nós, em gratidão, nos comprometemos a postar semanalmente 3 vídeos sobre histórias bíblicas para que você continue aprendendo mais sobre Deus, sobre a sua palavra, sobre o povo de Deus e sobre os planos de Deus para você. Nos encontramos no próximo vídeo. Tchau!